Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Nesse dia quente ainda em Porto Alegre, está amanhecendo friozinho e esquenta depois das 6 da tarde. Quer dizer, endoidou de vez a coisa. Não, na verdade, ao longo da tarde foi quente. Mas os dias são assim, né, primaverice, né, Maurício? É isso? Primaverice. Uma notícia boa para a torcida do Internacional, e pouca gente se deu conta disso. E aí vão dizer assim, esse cálculo vale para o Grêmio e para o São Paulo, cálculo em favor do Internacional? Não. Se o Internacional ganhar de 1-0 amanhã do Atlético Mineiro e o Vasco da Gama ganhar de 1-0 do São Paulo, o Internacional estará classificado. Por um simples motivo. Estará no G4 garantido. Classificado para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. O Inter vai a 68 e o São Paulo poderá chegar, se perder amanhã, a 68. Vamos para o primeiro critério de desempate. Número de vitórias. Internacional ganha, vai a 19. São Paulo tem 16. Ganhando 2, empatando em pontos com o Inter, mesmo que o Inter perca para Fluminense e Paraná, tem que fazer muita força, né? O Internacional ficará com 68 a 68 e ganha nos critérios. E o Grêmio vai pelear com o São Paulo ou até a última ou até a penúltima rodada. Porque se acontecer do Grêmio ganhar do Flamengo, o Grêmio vai a 65, o São Paulo vai, perdendo para o Vasco, ficar no 62. Aí o São Paulo vai a 68, ganhando as duas últimas. O Grêmio ganhando mais uma das duas, chega, daí dá 68 a 68, e o Grêmio ganha do São Paulo no número de vitórias. Aliás, o Grêmio no saldo de gols ganha no São Paulo, ganha no saldo de gols. Que aí ficam com o mesmo número de vitórias e o Grêmio ganha no saldo de gols. Aquilo que eu salientei há uns 20 dias, que o Grêmio tinha dupla vantagem, porque se empatasse até o fim o número de vitórias, o número de pontos, ainda assim o São Paulo não buscaria no saldo de gols. A menos que faça uma goleada. Mas contra quem vai fazer goleada o São Paulo? Né? São Paulo tem 2 jogos duros ainda na finaleira. São Paulo não joga contra a Chapecoense em Chapecó, joga contra o Vasco fora, joga... A tabela final do São Paulo joga agora com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Isso. No final, na segunda-feira, recebe o Sport no Morumbi. E na última rodada, a Chapecoense em Chapecó. Então não vai fazer goleada em ninguém. Talvez no Sport. No Sport. Mas aí assim a goleada tem que ser de 6, 7. É. Tá? Porque se a gente considerar que ele vai fazer os 6 pontos e o Grêmio vai fazer 4, digamos, aí já dá São Paulo. Estou dizendo que, dando tudo empatezinho, bonitinho, o Grêmio fica com a vaga também. Aí os dois ficariam na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Estou dando o melhor dos mundos. Se o São Paulo perder, é bom para o Grêmio e bom para o Inter também. Para efeitos de amanhã. Para efeitos de rivalidade, de torcida, que querem que um se desgrace, né? Um seja feliz e o outro se desgrace, aí é outra história. Aí o Inter pode até empatar amanhã e ganha as últimas 2 e o São Paulo passa do Grêmio. Aí os colorados vão ficar felizes. Ou então o Internacional perde para o Atlético, o São Paulo ganha do Vasco e quem se ferra é o Internacional. Aí a torcida do Grêmio é que ficará feliz. Essas coisas, não adianta, a gente não vai fugir disso. Eu estou falando o melhor dos mundos para ambos. Se o Inter ganhar, São Paulo perder, Inter classificado. Peleia do Grêmio contra o São Paulo. O Grêmio tem que fazer a mesma coisa que o São Paulo. Se o São Paulo perder, o Grêmio pode até perder para o Flamengo. Desde que faça mais nas 2 últimas. Faça a mesma coisa nas 2 últimas. O Grêmio pode seguir fazendo a mesma coisa que o São Paulo. Exatamente. Se o São Paulo perder, pode ir imitando, inclusive. Está perdendo para o Vasco, posso até tomar um gol. Está ganhando do Vasco, vou ter que ganhar aqui. Pode ser até estratégia de jogo. O Paulo Porto está aqui, ele sabe. Essa história que eles não ficam sabendo dentro de campo não é bem assim. Mas aí, nessa linha, Rec, o Grêmio joga quarta-feira com o Flamengo no Maracanã. O São Paulo joga quinta com o Vasco. Agora é quarta e domingo. Quarta e domingo, mas o Grêmio joga quarta, o São Paulo joga quinta. Isso. Depois, no final de semana, o Grêmio joga no domingo, 5 da tarde, e o São Paulo joga na segunda. Então, o São Paulo, nas 2 próximas rodadas, entra sabendo que o Grêmio já fez.
E sabendo que o Inter já fez também. Mas no duelo direto dos que têm a mesma pontuação, não teria como o Grêmio espelhar o São Paulo, porque o São Paulo joga depois. Então o Inter ganhando do Atlético, espera até quinta para ver se vai estar classificado ou não. Exatamente. Porque aí pode o Inter lutar só pela grana, que é importante também, né? Porque do terceiro para o segundo já dá 4 milhões. Ainda mais o Inter, que agora joga com portões abertos, né? Está nadando no ouro. Abertos para os sócios, bom deixar claro. Os sócios, que pagam mensalidade. Já tem alguma entrada de receita. Que o Internacional ficou lá, devendo lá atrás, quando construiu o estádio. Né? Em muitas oportunidades que alguns sócios não puderam entrar, porque o jogo era muito grande. Então, eu acho que até é razoável isso, mas que é um tanto quanto... O doutor Sérgio Urra, presidente do Conselho, está chegando aí, é um tanto quanto populista na história. Abrir portões contra 2 grandes clubes, quando o Internacional vinha enchendo o estádio, que o Inter não vinha tendo 5, 10, 15 mil e a torcida tinha abandonado. Não, a torcida não abandonou, ficou pé da vida contra o Botafogo. Mas como a medida foi adotada antes do jogo contra o Botafogo, eu posso presumir que o Inter já imaginava que fosse se ferrar no Rio. Agora o Inter vai precisar ser carregado pela torcida. E a torcida de sócios é uma torcida que vai estar enlouquecida. E aí agora a medida acaba sendo razoável. Só que por ter sido tomada antes do jogo contra o Botafogo, ela me parecia estranha. Paulo Porto. Boa noite, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Na verdade tem um outro componente aí também. Ao final do jogo do Botafogo, tanto o diretor quanto o treinador do Inter falaram que quem ia pagar o pato da derrota lá era o Atlético, né? Motivaram o Galo. Mais uma situação de chamamento da torcida, né? Isso sim. De busca de estádio cheio, que o Inter vai precisar. Embora, claro que numa análise, vamos dizer assim, simplista, né? Como a gente disse que o Palmeiras já é campeão, eu também penso que o Inter já está também no G4, né? Por tudo que aconteceu até agora, pelos jogos que tem, né? Então, o Inter, eu acho que está tranquilo entre o G4. Eu acho que a briga maior é do Grêmio mesmo com o São Paulo, porque ali o São Paulo também, vamos dizer assim, está buscando um momento melhor, deu uma decaída muito grande, caiu muito no campeonato, e agora eles estão buscando, né, na reta final aí, vamos dizer assim, terminar, né, numa situação melhor. Então, eu acho que o Grêmio é que tem uma parada ruim aí com o São Paulo. Sabe que o São Paulo caiu muito quando perde o Everton, né? Quando o Everton sai por lesão, o São Paulo praticamente desmonta o time. Eu não gosto disso que a CBF está fazendo agora aí. Devia ter dado uma mudadinha. Por exemplo, a tabela é bem fácil de acertar essa aqui. É que eles gostam de confusão. Internacional, Atlético, Grêmio, Flamengo, Vasco, São Paulo, né? Tem objetivos semelhantes. O Atlético mira Libertadores da América G6. São Paulo e Vasco, objetivos bombásticos. Um para não cair, o outro para classificar. Internacional, Atlético, já falei. Grêmio e Flamengo nem se fala. Por que os 3 jogos não são no mesmo dia? Né? Mas aí o Vasco também tem que ver o negócio do Ceará. Bom, então tá. Então deixa puxa o Ceará também para o mesmo dia. Deixa Bahia e Fluminense para quinta-feira, que já é na quinta. Mas aí não passa Palmeiras e América. O Palmeiras é campeão. Passa, sei lá. Mas é que a tabela foi definida 10, 12 dias. Mas quando eles querem, eles mudam. Porque agora teria que mudar. Por que o São Paulo vai entrar sabendo o que o Grêmio fez? Apesar que isso aí não vai mudar nada, né? O Vasco vai estar enlouquecido jogando em casa. Então, mas eu estou dizendo até para o torcedor acompanhar, sei lá. Mas de qualquer forma, Santos e Botafogo, vale o quê? USP a distância? Não tem... Vale alguns milhões, né? Vale a premiação só. Já começa a virar milhares, né? Tá baixando. O que vai ganhar o Paraná para participar? Um biscoito e uma Coca-Cola? Não, a premiação é só até o 16º, que é rebaixado. Então não vai ganhar nem biscoito, nem Coca-Cola. O Paraná não ganha nem biscoito. O Paraná ganhou, foi a renda lá do jogo em Londrina, e vai ganhar o jogo com o Inter, a renda. E aí, como é que a gente vai condenar o Paraná? E o Paraná jogou melhor em Londrina. Ajudou os que queriam ser campeões, aí o Internacional ajudou o Inter e o Flamengo. Se o Paraná jogasse sempre em Londrina, talvez seria melhor. É isso que você está dizendo, que jogou melhor deve lá. Deve ser por causa do cheiro do café, entendeu? Isso deve ser afrodisíaco. Os caras ficaram pesados, sabe?
que um homem sem café é um homem sem destino. Mas teve um componente lá nesse jogo que foi a chuva, né? Não foi esse jogo que foi abaixo d'água? Palmeiras e... Não. Não foi esse? Não, mas o gramado estava muito ruim lá em O gramado é brabo. Londrina, lá no Estádio do Café. Palmeiras perdeu bastante gols. Qual foi o jogo que foi abaixo d'água? Não me lembro. Teve um abaixo d'água aí. Eu acho que foi esse. Palmeiras e... Eu vou buscar aqui o jogo. Palmeiras e Paraná. Eu acho que sim. Foi? É que como eu estava envolvido com 2 jogos no mesmo dia. Foi abaixo d'água. Foi abaixo d'água. Bom, Quer dizer, aí nivela um pouco, né? Nivela um pouco. E o Paraná, porque tem uma outra coisa também que a gente tem que considerar. Esses times aí que já caíram, os caras já estão, vamos dizer assim, estão mais soltos para jogar também, né? Não tem pressão, né? Não tem pressão, acabou a pressão, porque vocês imaginem bem, o cara está perto da zona do rebaixamento ou na zona do rebaixamento e não consegue sair. A pressão é muito grande, cara. Os caras vivem pressionados, né? E agora, como já caíram, né, ficam mais soltos para jogar também. Ele coloca um jovem, coloca um jogador que quer mostrar serviço ainda mais contra o virtual campeão brasileiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um jogo que todo mundo quer jogar, né? Olha aqui, ó, o cidadão me mandou um recado aqui, que é até um serviço de utilidade pública. Ele perguntou se estava com problema o Facebook, porque ele não estava conseguindo acessar a página. O problema não é a página do Cadeira, que o Maurício até acessou aqui. O problema é que o Facebook teve problemas ao longo do dia. Exato, Facebook... Ficou oscilando muito. Eu vi o Flávio Dalpisol falando na Rádio Grenal hoje, que o da Rádio Grenal entrava, saía, voltava, oscilou muito. E alguns começaram a dizer, aqui está bem. Aí outros, aqui está mal. Então foi um problema, foi do Facebook. São oscilações em algumas contas específicas, porque são vários servidores e alguns que passaram por alguém problemas. que está com a consciência pesada, outro que está com dívida em cartório, outro que traiu a mulher, outro que não foi à missa. Então, são os deuses do Facebook. Lei do retorno, né? Lei do retorno. Que cuida aí. Paulo lei do retorno. Por falar em Facebook, Jorge Baidec está assistindo conosco. Jorge Baidec. Facebook. É uma audiência de campeão do mundo. Grande empresário. Quero saber depois do Baidec aí. Pergunta para ele aí já no Facebook. O que houve? O Gilmar Veloz deu uma rasteira nele. O que houve no negócio do Rodrigo Dourado? Já estão fazendo futrico com um espectador aí. Mas já está aqui o doutor Sérgio Jochen. E vou fazer um intervalo comercial para a gente ganhar tempo. O doutor Sérgio Jochen colocar o microfone e tudo mais, tomar uma aguinha, dar uma relaxadinha. Deve ter pego o trânsito. Aí o sol na cara ainda, né? Sol alto ainda. Já voltamos. Doutor Sérgio Jochen veio embalado já aí, né? Viu? Tem eleição logo ali, está presidindo todo o processo, ele como presidente do Conselho Deliberativo. Está tudo correndo dentro dos conformes? Tudo correndo dentro dos conformes, Rec, tudo. Nós estamos... Mas o senhor não está achando que está muito papai e mamãe essa eleição? Não, acho que não. A eleição não está nos conformes demais? A eleição para o Conselho... Aquele casamento de 35 anos? Vai ser renhida, a eleição para o Conselho vai ser renhida, são 4 chapas. Tá bom, aí sim. Tá bonita, a eleição tá bonita. O senhor acha que todas terão representatividade? É difícil dizer, Rec. Não, para o senhor é mais fácil. Não, eu diria assim, eu estou muito curioso. Eu, como magistrado, eu tenho que ficar... Se o senhor tivesse que apostar alguma coisinha comigo aqui, na Piato Belo. Olha, eu acho apostar uma janta na Piato Belo. Apostar uma janta na Piato Belo. O senhor apostaria que quantas chapas teriam representação no Conselho? Das 4. Eu apostaria 2, 3. Ou uma? 3. Qual é que sobra? Isso é que eu não posso dizer, mas acho é mais provável 3. Aqui o senhor acha que sobra, já não vale só o jantar, já vale o vinho também. O cara tem que vir de perneira aqui, doutor. Vale o vinho, senão a gente vai ser picado, né? Sem perneira. Não, mas a eleição está bonita, está bonita. O senhor acha que 3? Processo. Uma mais... É que assim, ó... As que terão representação na majoritária passam?
As duas? Ou o senhor tem dúvida sobre alguma delas? Eu acredito que as duas passam. Agora tu sabe que tá me deixando em duas. Agora eu não falo mais. Agora eu já falei tudo. Então agora o senhor tem dúvida só numa. Eu sei. Como nós sabemos todos que o povo do clube vai passar, o senhor acha que a chapa dessa Eu não acho terá nada. alguma dificuldade? Eu não acho nada. Repórter chato não dá. Eu já achei. Não, eu acho que vai ser bonito. Acho que o Internacional ganha com isso, né? Acho que ganha. O processo para a eleição para o Conselho de Gestão está muito bem conduzido. Houve um entendimento das duas chapas no sentido de manter o tom elevado. É por isso que tu dizes que está muito tranquilo o processo, mas Sim. realmente está. Nós, pelo Conselho, estamos tentando dar essa tranquilidade, até porque o time está na competição, não é? Final de Brasileiro, numa posição invejável diante do que passou o ano passado. Acho que Dentro isso de umas, é para importante. manter a calmaria para o Marcelo, é melhor nem classificar amanhã. Porque se classificar amanhã, depois começa a eleição. Mas eu acredito que o nível se manterá, mesmo que se classifique, na minha opinião, o nível se manterá. Tem muitos colorados de alto nível disputando, isso é positivo para o clube, né? É um processo muito bonito. Eu, pela primeira vez, estou conseguindo, digamos assim, conduzir o processo e estou muito satisfeito porque as coisas estão andando dentro dos conformes, que é o que é bom para o clube, para o Internacional. Acho que está bem, né? Tu sabes disso, né, que nós postergamos o início do processo para proteger a equipe no Brasileirão, postergamos até o máximo que foi possível. Mas o entendimento que a gente tem... Ontem entrevistei o Celso Rotti aqui? E ele disse que entra muito no vestiário a eleição. Claro. Não é pouco. Claro. Tá aí o Paulo Porto. Claro. Sem dúvida. Com sem certeza, dúvida. eu acho que sim, tem que Sim. proteger, né? Então isso foi positivo, a gente postergou, o entendimento com os movimentos está em alto nível, a última reunião que fizemos foi de alto nível e eu estou muito satisfeito com a forma como as coisas estão andando, sabe? Muito satisfeito. Mas não atrapalha pro planejamento do presidente do próximo ano só saber praticamente no meio de dezembro que vai assumir o clube em 15 eu respondo dias? a vocês o seguinte, o que nós ainda não fizemos e que o Grêmio já fez é passar o mandato, REC, para 3 anos. Porque com 3 anos tu consegues te focar no mínimo 2 anos, 2 anos e meio na gestão do clube. Com 2 anos tu assumes, ficas uns 6 meses para te ambientar. Aí tu terminas aquele ano já gerindo o clube, que foi a recuperação, no caso nosso, da Série B. E aí no ano seguinte tu já estás num processo eleitoral. É muito pouco tempo. Então acho que nós temos que mudar. O mandato tem que ser acrescido de mais 1 ano, seriam 3 anos e aí sim nós teríamos um rendimento melhor da gestão do clube. É a nossa visão e não é só minha. Eu acompanho aí a posição de todos os ex-presidentes do Conselho. Me procuraram numa reunião que mantivemos, todos defenderam essa posição e liderados, eu diria, pelo Ibsen Pinheiro, com toda a experiência que teve na Câmara e, enfim, que tem como parlamentar. Ele disse decididamente que 2 anos é muito pouco, muito mais ainda num clube de futebol, sujeito a isso que nós estamos falando aqui. As influências na equipe, vestiário, etc. Porque é evidente, né? Principalmente quando a eleição é uma eleição em que as coisas podem mudar, não é? Nesse ano, eu acho que a gente tentou proteger, mas nem sempre ocorreu dessa forma. O doutor Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, está mostrando aí, podendo fazer um trabalho mais planejado, claro. mais conhecedor das entranhas. Tem mais tempo para administrar, para cuidar da gestão. Desde que caia numa mão séria, né? Perfeito. Se cair numa mão perigosa, bom, aí tem que derrubar antes, né? Também tem, agora como, né? Tem que ter mecanismo para isso, né? Mas agora tem mecanismo de tudo que é lado. Né? Sobre o conselho do Inter, nessa conjuntura, e falando em mão perigosa, né? Eu acho que nós demos um exemplo ao Brasil, não é? Nós, Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional, um exemplo em relação ao que fizemos com relação à gestão anterior do clube. Nós conduzimos o conselho, chegamos a um ponto, REC, que eu me surpreendi com os fatos, porque eu cheguei então a presidir uma sessão, não de conselho, mas uma sessão de julgamento. Julgamento, porque literalmente foi o que foi. Os conselheiros tomaram seus lugares, ouviram
o relatório da comissão especial. Estavam no papel de auditores. Não de juiz, de jurados, como queira, né? Julgando. É que no STJD, por exemplo, os auditores votam. Ah, sim, no nosso caso esportivo. No caso esportivo. Perfeito, está bem colocado, muito bem colocado. Então, agora a lei dá um valor muito maior para o conselheiro. A lei dá peso para o conselheiro. A lei do Profut prevê exatamente isso. Nós seguimos. Dá o tamanho pro conselho do clube, claro, proporcionalmente ao que acontece na Câmara dos Deputados e no Senado, no caso de impeachment. Não deixa de ser a mesma ideia. Então, conduzimos um processo que me surpreendeu muito pelo elevado nível. Nós não tivemos um incidente. Todos foram ouvidos, cada um teve 30 minutos de tempo para se defender. Eu já tinha lhe corneteado que o senhor tinha estabelecido 10 minutos. Mas eu, ouvindo a tua crítica, muito procedente, e eu te respeito muito... Porque ia ser ruim, nós para o senhor ia estourar no seu, sem o senhor ter nada a ver. Estendemos para meia hora, foi bem. As pessoas que usaram o tempo usaram bem. Eu acho que foi suficiente para expor as suas defesas, para sustentar, usaram bastante bem. E também a comissão apresentou as suas conclusões no mesmo prazo, 30 minutos para todos. E depois nós preparamos uma cédula em papel, frente e verso, um documento tamanho A4, com as perguntas para cada conselheiro responder o seguinte: o fato tal se configura em gestão irregular ou temerária? Com primeira conclusão, sim ou não. Se não, está prejudicado o resto. A pergunta é a seguinte, dentro daquele primeiro tema. O ex-dirigente fulano praticou este ato, sim ou não? Porque as provas foram apresentadas, a maioria delas é documental, é irrefutável, está lá a prova, né? Então aí a decisão foi indo, né? Julgaram o primeiro e o segundo fato, eles foram unificados. Aí primeiro perguntar se o fato era realmente, depois se o dirigente A, o B, o C e o D tinham cometido o ato. E assim depois vinha o segundo, o terceiro e o quarto. Foram 4 fatos e 4 dirigentes avaliados. E foi muito bem o processo. Nós fizemos outra coisa interessante, Rec. Na nossa campanha, a gente pregou legalidade, democracia e transparência. O voto foi nominal. Para não ter que ler 300 votos, que seria um tempo, né, muito extenso, e para também não deixar cada conselheiro levantar e dar o seu voto, porque, olha só, são 12 opções, né, 4 fatos e 4 pessoas. São 16, perdão, 16 opções. Então não dá. Então nós fizemos daquela forma um computador na mesa do conselho, com 2 pessoas controlando, uma alimentando, lendo e o outro digitando, no telão do conselho. Transparente. Todos os votos foram assistidos por todos que quiseram. Né? E comentavam, fulano votou assim, não votou. Me surpreendeu, doutor Sérgio Yurrey, a não presença de um advogado junto, especialmente com o presidente Vitório Piffi? Olha, na verdade... Foi de peito aberto? Assim. Na verdade, acho que não surpreendeu, porque o ex-presidente Vitório é uma pessoa extremamente experiente, não é? Presidiu o clube, dirigiu o clube durante muito tempo, presidiu mais de uma vez. Então, uma pessoa experiente, na experiência de vida também, eu acho que ele conduziu como entendeu, não é? Mesmo que ele tivesse um advogado, provavelmente, pelo que eu conheço da pessoa, ele teria orientado esse advogado sobre como se conduzir. Então, eu acho que ele fez da forma que ele entendeu correta, teve todo, enfim, lhe foi assegurada ampla defesa, a palavra, né? Não, acho que não surpreendeu. Se o senhor pudesse dar uma nota para a administração do doutor Marcelo Medeiros, o senhor daria de 1 a 10 que nota? Pergunta muito difícil. Eu daria uma nota muito alta, pelo seguinte, por tudo que foi feito, com a dificuldade financeira que encontrou, com o plantel que encontrou, que teve que reorganizar, recolocar. Né? As dívidas, toda a situação do clube, o trauma da Série B, todo o trauma encontrado, acho que diante de todas essas dificuldades, todas elas têm um peso equivalente. Né? O trauma talvez tenha sido até o maior, mas a dificuldade das finanças e a questão da Série B, no que, aliás, a torcida apoiou extremamente, eu te diria que alto destaque para a administração, por ter conseguido o que está conseguindo hoje. Né? Estamos em 3º lugar num campeonato difícil, que é o Brasileirão,
e resgatamos o orgulho do clube, a camiseta, a torcida voltando ao estádio, né? Eu acho assim que um trabalho da gestão, um trabalho admirável, né? Já vou deixar uma pergunta para o Paulo Porto para responder, só quero aproveitar o fio da meada aqui, para não perder o fio da meada. Quero que o Paulo Porto me responda por que é tão difícil um clube ter uma campanha parecida fora de casa como tem em casa. O Inter tem 84% em casa e tem 40% fora, sendo que vinha bem. E isso que o Inter é o quinto pelo aproveitamento, foi passado agora pelo Grêmio, que é o quarto. O Inter chegou a ser terceiro, chegou a ser segundo em aproveitamento, chegou a ser primeiro em aproveitamento. Agora o Inter é só o quinto, mas eu quero, para não perder o fio da meada, o senhor, em algum momento, teme que venha a eclodir de novo um estrondo maior advindo do Ministério Público? Ali ainda tem algumas caixas pretas para explodir, para aparecer coisas que o senhor não imagina ou que até imagina e supõe que possa vir a dar um boom. Rec, eu te diria assim, ó, em primeiro lugar, E aí o estouro não é legal, porque tem uma música que diz, né, Paulo Porto, nós que somos do interior, o estouro é que é legal. Eu diria assim, ó, em primeiro lugar, nós confiamos na competência absoluta do Ministério Público. O Ministério Público merece toda a nossa confiança. Então, eu acho que, sob esse aspecto, não deverá me surpreender o que vai ocorrer, né? Porque eu conheço o outro lado, conheço as provas que foram encaminhadas ao Ministério Público e, a partir delas, o Ministério Público tem instrumentos que o Conselho não tinha. Então, o senhor pode me dizer mais ou menos o que vai acontecer? Não, antecipa para a gente. Vai acontecer, eu já estou numa curiosidade que eu vou lhe dizer uma coisa. Foram só provas administrativas ou entrou na parte do futebol? Alguma coisa? Aí que está. O nosso trabalho no Conselho, nós não entramos na parte do futebol, isso foi definido no próprio Conselho pelo seguinte: nós não temos instrumentos para entrar no futebol, porque nós não podemos, por exemplo, quebrar o sigilo bancário de um ex-dirigente. Nós não temos instrumentos para isso, mas o Ministério Público pode. Tem. Não. Quando o Maurício perguntou se isso poderá vir a acontecer via Ministério Público, e quando o senhor falou em documentos encaminhados, eles foram solicitados os documentos do futebol? Nas provas que o senhor encaminhou. A primeira iniciativa foi uma definição no Conselho e do Conselho de encaminhar a documentação. Mas aí foi a comissão. Não, isso foi submetido ao plenário. Ah, sim, o plenário. Lá atrás, em 2017, quando a comissão foi criada, já lá o clamor era tão grande que o Conselho preconizou que se mandasse tudo para o Ministério Público. Claro que a partir da chegada da documentação, o Ministério Público deve ter, e tenho certeza que sim, aprofundado as diversas vertentes levadas pelos documentos. Tanto então, é que o Hernando foi chamado lá. Eu te diria assim, ó, eu não tenho conhecimento, porque o Ministério Público, obviamente, atua na sua faixa de competência e não cabe ao Internacional acompanhar, nem temos essa condição. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas o que eu posso dizer é que o Ministério Público deverá aprofundar as investigações, e isso deve chegar, inclusive, a conclusões outras do que aquela que nós já definimos, que é a inelegibilidade prevista na lei do Profut. Não quero lhe causar constrangimento, mas eu sugeri várias e várias vezes. Eu sei, por exemplo, que o Geraldo da Cabine nos assiste aqui, eu sei que outros procuradores nos assistem. Bom, mas o Ministério Público tinha que chamar um colega nosso lá para depor, Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, que contou no ar uma história do procurador do Hernando e perguntou, né, para quem que ele devolveria um pedaço agora do dinheiro. Para quem que o Hernando ia devolver agora no clube. Isso o ano passado, né? Eu ouvi falar tinha mudado a administração, tá, e agora para que é que eu repasso? O pedágio fica onde? E o Cristiano Silva não fez segredo, disse que o procurador contou para ele, e ele contou no microfone da Rádio Guaíba mais de uma vez. E eu Jacaré, já contei umas 15 vezes essa história. Porque essa é cabalística. Esse aí é o mexe escancarado. Além desse fato, Rec, do Ministério Público, evidentemente... O que é dolorido dizer isso aí, não dolorido, deveria acontecer. Claro que é dolorido, não deveria acontecer. Dolorido. A gente resolveu, né, aprofundar tudo isso porque é para o bem do Internacional e do futebol brasileiro. Isso não tem mais espaço, né? O país está exigindo essa mudança. Paulo Porto. Desculpe. Não, vamos ouvi-lo. Paulo Porto. Fora de casa, por que os clubes, a torcida, o hotel, não sei o que é, mas...
Não, eu penso que o Inter, como é um time que tem uma torcida muito influente, né? Quando chega em casa se sente muito fortalecido, né? Então, e até a maneira de jogar, às vezes, tu também te dá uma facilidade melhor de tu jogar em casa. Tem equipes que são formadas e tem uma identidade maior, por exemplo, jogando fora de casa, se defendendo, pegando contra-ataque pela condição do seu time, né? E o Inter, eu penso que a própria vamos dizer, vinda do Inter da Série B, porque o trauma ele aproxima mais, ele te deixa mais sedento, né, de bons resultados lá na frente. Eu acho que a volta do Inter para a Série A aproximou mais o torcedor, né? Eu acho que deixou o torcedor com mais vontade de apoiar e lá dentro de campo os jogadores com maior necessidade de darem a resposta para o torcedor. Quer dizer, um resgate, eu acho que aconteceu junto, né? O torcedor e o time fizeram, né, com que o Inter tivesse esse aproveitamento em casa que vamos dizer assim, incomum, né? É difícil tu ter esse aproveitamento aí que o Inter está tendo esse ano. Palmeiras passou do Inter em aproveitamento em casa. Passou. Em 86 a 84. É que o Inter teve alguns empates. Perfeito. O Palmeiras tem algumas vitórias a mais em casa. O Palmeiras em casa no Campeonato Brasileiro tem 14 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Inter, como mandante, tem 13 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Os 4 empates derrubam o aproveitamento um pouquinho. Pouquinho, Mas né? 84. Mas muito bom, né? É que tem alguns empates em casa. O do Cruzeiro, o Inter meteu bola no poste e a bola ia e não entrava e não tinha jeito. O contra o Sport Recife, o Internacional não jogou bem. Tá? O Internacional, eu não me lembro dos outros empates, vamos lembrar aqui. Eu vou puxando um pouco pela memória, eu recupero aí. O Inter ganhou na Bacia das Almas do Corinthians, do Atlético Paranaense, do Vitória, do Paraná, ganhou sempre no fim. Mas, Empatou com o Santos em casa e com o Palmeiras também. e com o Palmeiras. Com o Palmeiras também. E com o Palmeiras chegou a ter chance de ganhar. E com o Santos, o Inter foi ganhou. prejudicado pela arbitragem. Muita gente acha que não. Para mim, aquilo ali é um dos lances mais absurdos que eu vi nos últimos anos. Tanto é que aquele dia pode entregar a taça. E depois teve o jogo do Vasco ainda, outro absurdo. Sim, foi lá, né? O Inter foi beneficiado em alguns jogos. Mas nesses dois, na sequência, parece que era para matar com o Internacional. Mas deram no meio da laje. Tanto é que o presidente surtou e queria VAR já nas últimas 7 rodadas. Mas para se ter uma ideia dessa questão de aproveitamento em casa e aproveitamento fora, o Palmeiras, que é o líder do Brasileirão, ele tem, a cada 3 pontos que ele disputa em casa, ele conquista 2,59. 2,6 para facilitar. Como visitante, o Palmeiras é o melhor visitante, conquista 1,5. Ele conquista metade dos pontos disponíveis. Isso faz uma diferença enorme. enquanto Na tá reta visitante. final, né? Na reta final. Em casa, o Palmeiras tem 14 vitórias, 2 empates e 1 derrota, como eu citei. Como visitante, ele é o melhor visitante, tem 6 vitórias. Olha só. A diferença, o degrau que se tem e a deficiência de desempenho. O Paulo Porto falou da pressão da torcida, no aconchego do time que tem o Internacional, e agora com o Beira-Rio mudando pouco. O Beira-Rio mudou até para melhor nesse Com negócio. certeza. Meio que recuperou aquela ausência da Coreia, Perfeito. porque agora ficou pertinho ali, ficou mais, né, mais panelão, né, mais panela. Mas tem uma outra coisa. Também o time em formação padece um pouco mais. Quando parece que está bem, pode cair. Pode cair. O Patrick caiu de rendimento. Sim, caiu de rendimento. O próprio Iago. O Potker caiu de rendimento. O Iago caiu de rendimento. E aí cai o time. Porque o Inter, a campanha é fora do esperado, na verdade, né? Sim, sim. De uma certa forma, até os jogos fora que o Inter ganhou jogos importantes fora de casa, né? E hoje, se tu analisares bem a equipe do Inter, tu vê, lá atrás, o Rodrigo Moledo não consegue jogar uma sequência, né? O Vitor Cuesta que tem jogado, né? O Iago baixou um pouquinho de produção. Na lateral direita, o Zeca, depois entrou o guri agora. Fabiano. O Fabiano. Então, quer dizer, no setor... O goleiro.
Era um, agora é outro. Quer dizer, então ainda não tem aquela história boa. Esse aqui é o time titular, esse time vem jogando e tal. Né? Meio do campo, claro que aí o Rodrigo Dourado se firmou. Os dois, o Edenilson e o Patrick já baixou de produção. Antes era o Edenilson que estava mal. O Patrick compensava. O Edenilson tem feito um belo campeonato. O Damião joga e machuca e joga, quer dizer, não tem conseguido uma regularidade. O Nico iniciou mal e depois se firmou e já deu uma baixadinha de novo. O D'Alessandro não estava jogando e está jogando agora. O Pote, quer dizer, então o Inter, se a gente considerar tudo isso, Tá bem. a campanha é muito boa. Tá bem. Sem dúvida nenhuma. Agora, o senhor não se assustou no domingo? Aquele marasmo? Eu me assustei, eu não entendi a proposição de jogo. Eu confesso que eu não entendi. Nós tínhamos que ter ido lá, cada jogo é uma final de Copa do Mundo, na possibilidade. E o Palmeiras... Tesão de guri, né? Perdendo 1-0, tesão de guri. Claro, estava mais quente, Rio de Janeiro. Já passou para nós, isso aí já passou, né? Mas era isso. Era isso que tinha que ter. Claro. Porque e ainda mais com o Palmeiras tomando eu vou com o Revigorex, Por esses todos os motivos que a gente citou agora aqui, que o Inter não tem essa regularidade, entendeu? Tinha que se impor lá, né? E a gente nota, Paulo, a gente nota que os jogadores mostram que querem, né? Estão buscando o primeiro lugar, a gente percebe isso, que eles realmente desejam. É uma pena que não estão conseguindo, enfim, né? Em todos os jogos, manter o mesmo nível. E o senhor disse uma coisa muito importante que eu quero abordar com o Paulo Porto também. Esse negócio de que, de vez em quando, o jogador fica bicudo. Bom, agora o D'Alessandro voltou, ele que resolve. Agora o técnico escolheu os queridinhos dele, ele que se ferre. Mas todo mundo deixa de ganhar dinheiro, todo mundo deixa de ganhar notoriedade, todo mundo deixa de ganhar uma oportunidade futura, todo mundo está tendo a visão, os caras de fora têm a visão do que eles estão fazendo. É tudo um contexto. Me parece que se houvesse isso, alguns já teriam parado no meio do caminho. Porque não é possível. Boicota uma vez, boicota duas. Eu conheço um cara, diz, prometo não dizer o nome até morrer, que não veio para a Grêmio Internacional porque certa vez ele recebeu um prêmio extra de um time daqui, de Grêmio Internacional. Aí os caras dizem assim, mas se ele fez isso, o time dele lá vai fazer com... Claro. Mas parece que o prêmio não era muito lícito, era uma coisa diferente, entendeu? Mas era não um incentivo diferenciado. Eu não vou dizer. Muita gente já sabe quem é, mas eu vou morrer. Olha, Rec, a respeito disso, o que eu posso... Eu tenho alguma experiência, posso te dizer o seguinte. O futebol, eu confio nas pessoas. Confio nos meus jogadores e tal, no pessoal, né, que acompanha a gente ali. Tem uma coisa que mata tudo isso aí, é a vitória. Se tu tá ganhando, as coisas se acomodam, entendeu? Nada tem força se tu está ganhando, se tu está liderando. Esse é um aspecto. Segundo, às vezes, esse tipo de coisa que acontece, não é que o atleta deixe de dar o 100% dele. Ele não dá aquele 110 que precisa, entendeu? Aquele algo mais. Que a gente vê, às vezes, assim, um time de menos qualidade vai lá e consegue fazer um grande jogo. É porque ele deu algo mais, entendeu? Então, às vezes, o cara joga no normal dele, entendeu? Em função dessas situações todas aí. Às vezes, quando tu tá perdendo, o cara que não tá jogando se acha injustiçado, por exemplo. É uma reação humana, entendeu? O time não está ganhando, ele está no banco, ele acha que ele poderia ser... melhor, para ajudar. Ajudar mais, entendeu? Então, é um contexto muito... Mas você já sentiu alguma vez que te puxaram o tapete, Paulo Porto? Olha, cara, não senti assim... Que vira e mexe naquele programa da ESPN no domingo à noite, eles dizem que derrubam um técnico. Cara, tem uns ali que derrubaram mesmo. Tem uns ali que são as lá. Rec, assim... Eu já trabalhei em assessoria de clube de Carioca, futebol. Alex Sotan, ali tem umas feras que... Eu já trabalhei no Atlético Paranaense, não é segredo. Em uma troca de técnico, o técnico, todo mundo achava que ele era Tava no amigo. Ángel Portugal aquele? Tava lá.
Cortou... Aquele derrubaram. Me disseram que começou com a imprensa. Foi tu que derrubou o Angel Portugal. Fui eu que derrubei o Angel Portugal porque ele cortou o achocolatado do café da manhã, cara. Teve jogador que ficou bravo com isso, porque cortou o achocolatado do café da manhã. Teve, olha, bom, jogador famoso. Mas eu já vi técnico que todo mundo imaginava, inclusive no clube... É um cretino esse jogador também. Que os jogadores eram amigos. O banquete que tem no café da manhã, o cara vai estar preocupado com achocolatado. Não podia achocolatado. Deve ter chupado o bico até os 18. Bom, aí tu que tá criticando o cara, mas enfim. Todo mundo imaginava que os jogadores jogavam pelo técnico. O técnico foi demitido, ele foi se despedir, saiu chateado do CT porque ninguém foi sequer dar um abraço nele. Porque os jogadores... Ninguém deu um abraço. Quando o grupo sente que o técnico vai cair, o grupo dá uma amolecida. Eles deixam cair. Quando não forçam pra cair. Mesmo que o cara seja amigo. Isso aí lembra a piada de português. Aquela... Os caras atribuem a E não foi com o Angel Portugal que tu citou, tá? Eu senti que estava à beira do precipício. Daí o que tu fizesse? Dei um passo à frente. Os boleiros fizeram, deram um empurrão a mais. Dá um empurrãozinho pra resolver. Na verdade, esse que é o treinador tem que ganhar, cara. Não interessa. Tu tem que estar ganhando. Essa é a lei. Essa é a lógica. Essa é a lei. É a lei. lógica. Tem que estar ganhando e pronto. Tu lida com muitas pessoas, cara. Vou deixar o Paulo de Portugal. Temperamentos diferentes, com a criação diferente um do outro, com ambições diferentes, com interesses diferentes. Tem muita coisa em jogo ali. Mas aqui, vou citar casos do Miguel Angel Portugal que você citou. Eu como acertei na mosca? Não, eu vou citar... Eu conheço o teu passado. Não, eu vou citar casos que aconteceram com o Miguel Angel Portugal. Ele chegou no CT... Miguel Angel Portugal. Não é boliviano ele? Não, ele é espanhol. Mas trabalhou muito Ele tempo na trabalhou Bolívia. muito tempo na Bolívia, mas ele é espanhol. Ele veio da Bolívia. Ele da Bolívia. Para reforçar o Atlético Paranaense. Era um treinador que Mas foi ele tinha bem... nome. Eu gostava nome. de pronunciar o nome dele. Miguel Angel Portugal. Mas o Miguel Angel Portugal, ele chegou no Brasil, uma cultura absolutamente diferente da que ele está acostumado, junto com o preparador dele, que também é espanhol e que veio para comandar jogadores brasileiros, dentre os quais Adriano Imperador. Mujica Esteban Bastos. Esteban Bastos. Imagina o Adriano No Grêmio. Imperador. Em 1987, o Grêmio trouxe Mujica e Esteban Bastos. A imprensa derrubou porque eu não entendia nada que eles falavam. Nada. É verdade. Mas o Miguel... Era uma confusão todo dia no setor. Aí subiu o Filipão. O Miguel Angel Portugal, uma das mudanças dele que o jogador brasileiro se incomoda é essa. Não tem sobremesa doce, sobremesa é só uma salada de frutas ou frutas. Não tem pudim, não tem achocolatado, não tem bolo. Tu que era gordinho sofria com isso. Não tem cuca no café da manhã. Não, eu não tomava café com os jogadores. Como não? A imprensa toma café com os boleiros. Não toma não. Mas aí, não por acaso, quando sai o Miguel Angel Portugal e o Atlético sai da Libertadores, a diretoria afasta o Everton, goleiro que agora está no Palmeiras, que depois foi reintegrado, Zezinho, que era o meio-campista, tinha passagem do Juventude, interessava o Inter naquela época, agora segue em equipes de segunda linha, Manuel, que acabou sendo cedido ao Cruzeiro, e o próprio Adriano Imperador. Jogadores que montaram um complô contra o Miguel Angel, por quê? Porque tinha pesagem todas as manhãs, todo dia antes do treinamento o jogador tinha que se pesar e anotar numa planilha qual que era o peso, então o cara não podia nem fazer uma extravagância ali numa noite. Os treinamentos eram sempre pela manhã, atrapalha quem quer sair na noite, no dia anterior e tudo mais, corta a comida que eles gostam. É um choque de cultura. E o jogador brasileiro não aceita isso. O problema é que aqui no Brasil é exatamente isso aí. A direção é que tem que comandar isso aí, não é o treinador. O comando disso aí é com a direção. A direção é que tem que ter, que tem que estabelecer regras para os atletas, porque ela é que paga. Agora eu, como treinador, eu vou lá e vou cortar isso aí, depois vou lá pedir pro cara, vem cá, cara, eu preciso que tu treine e faça essa função, ou preciso isso de ti. Vai reagir. Não tem. O desgaste. Tu tem que ter direção. Por isso que o jogador brasileiro, quando vai para a Europa, ele melhora. Ele treina, ele muda fisicamente.
Porque ele tem que se adaptar. Ele se adapta lá porque Primeiro não é tem... que ele se fresquear, ele já toma no Porque meio. não tem um diretor lá ouvindo ele quando ele, de repente, fez um treino que ele ficou fora, que aí o diretor vai ali, bota o braço por cima dele, ele começa a conversar com ele e fortalece, vamos dizer assim, enfraquecendo o treinador. Entendeu? Aqui no Brasil é assim. Vocês podem ver, a seleção brasileira é isso aí também. Entendeu? Como é que terminou Olha, o Brasil falando nisso? 1-0. 1-0? Gol do Aquele Chaves. golzinho magro no final do primeiro Aquele tempo? golzinho magro do Chaves. Nós vemos Ah, aí... é, O Pois Arthur deu uma bola no travessão, que eu ouvi vindo para cá, O Arthur tá jogando bem? chamou atenção. seleção? Não falaram que jogou tão bem, não. Até porque ele estava deslocado na primeira função. Né? Exatamente. É. Porque o Wallace se lesionou? Não, foi um teste do... Mas ele convocou o Wallace porque era o mais parecido com o Casemiro. Mas Eu vou ter que- o Entrou, o Wallace Wallace jogou- entrou depois do Sim, segundo entrou, tempo. Mas o Wallace jogou a primeira, não jogou? Jogou. Aí ele testou pra ver... Até porque, assim, de certa forma, o Arthur no Grêmio jogou de primeiro homem pro Maicon entrar no time nesse ano, né? No início do Pra ano mim- era isso. Pra mim, ele nunca foi o primeiro homem. Eu achei... Mas o Maicon também nunca foi o primeiro homem. Alguém tinha que ser. Eu vi o primeiro tempo do jogo. Eu achei que o erro maior não foi esse. Eu acho que o erro maior foi do Paulinho fazer o corredor do lado esquerdo. Enquanto que o Paulinho é um jogador, um segundo volante, que faz o corredor Pela lá direita, direito, normalmente, entendeu? Então, bom... Só porque eu contei uma história aqui do Atlético Paranaense, o Mauro, nosso colaborador, faz alguns serviços também aqui no nosso Cadeira Cativa. Ele veio perguntar se eu estava em 2007, naquele caso com o Grêmio. Pô, eu tinha 16 anos na época, mano. Então não era assessor de imprensa ainda, né? Grande Mauro. Olha aqui, Rec, boa noite. Pergunta para o Paulo Porto porque ele saiu do Pelotas. Conseguiu acesso que há tempos o Pelotas tentava. Foi pela eliminação para o Real na Copinha. Acho um bom nome para reerguer o Juventude em 2019. Abraço e boa noite. O Mauro mandou o recado. Tinha mandado mais cedo. Mas o Paulo Porto já explicou aqui, Mauro. Até nem vou perguntar de novo, porque senão vai parecer um papagaio. Ele teve esses tempos aqui no programa do meio-dia. E ele disse, não, eu fiquei constrangido com a situação, saí, deixei o clube à vontade, que tem um projeto futuro diferente do que eu quero executar, e pronto. Foi mais ou menos isso, né? É isso aí, agradeço ao Mauro aí, né? Um grande abraço a ele. Na verdade foi isso aí. Eu acho que o Pelotas tem que seguir o caminho dele e o presidente está fazendo um grande trabalho lá. Eu fiquei na torcida, né? Continuo na torcida para que o Pelotas se reerga. Olha aqui, ó, o André Amaro, bairro Rubem Berta, diz, boa noite. Mas, Rec, acho que é cultural do brasileiro quando joga fora de casa. Vi de seleção brasileira na Copa América. Jogos da Libertadores, equipes experientes, sempre quando jogam fora é diferente. Claro, tem o bafo, tem o jeito do time jogar em casa. Já conhece, o Valdomiro dizia que se guiava pelas placas de publicidade para dar aquele cruzamento certeiro. Espetacular. Quer dizer, isso, né? Isso aí é um negócio espantoso, que a gente acha que é frescura. Mas quando o Valdomiro falou de uma entrevista, eu disse, mas não é possível, isso faz 40 anos que ele falou, 50, sei lá, 40 e poucos. Sabe quem é que faz isso? Os pilotos, eu já soube que na Fórmula 1 os pilotos marcam o ponto exato de começar a curva em função de placas, às vezes, de publicidade. Marca o ponto e ali ele sabe que é ali que começa. O ar se cruzava de uma determinada distância para o Jardel no Olímpio. E o Jardel já sabia exatamente onde a bola ia estar. Então, é frescura e não é frescura. Claro que um time bem maduro. Estratégia, isso é estratégia. Sem dúvida. Por exemplo, o Valdomiro, se não me engano, não tenho bem certeza. Tu é um cara que acompanhou muito o Valdomiro. Ele, num primeiro momento... Eu acompanhei tanto quanto tu, pela televisão. O Valdomiro, ele fazia o já cruzamento, no depois os estádio. caras começaram a bloquear o cruzamento dele, ele começou a tirar a bola um pouquinho mais para o lado, entendeu? Por exemplo, ele cruzava assim, né? Aí ele tirava a bola aqui para fazer o cruzamento e aí os caras não conseguiam interceptar o cruzamento. Sabe que, chega mais, Júlio Lemos, sabe que é o maior aluno do Valdomiro? E agradecido até hoje? Tudo bem, Tudo tranquilo? O maior aluno do Valdomiro, que agradece até hoje, agradece publicamente, se emociona e chora. A gente vê como a rivalidade Grenal, ela não é tão burra assim. José Tarcísio de Souza. Tarcísio, Amigão do Valdomiro, aprendi tudo com o Valdomiro. O Valdomiro me ensinou a cruzar e tal. Eu ficava olhando o Valdomiro, só que o Valdomiro, quando chegou aqui, era vaiado, Sim. tocava na bola.
ele teve muita persistência. Veio de Criciúma e veio para lutar. Lutou muito, até ser consagrado. E o Tarcísio tem outra peculiaridade, né? Ele veio como centroavante, em função da rivalidade Grenal, ele jogava no Ameriquinha do Rio, deixou o Pontes deitado num jogo, Ganhou veio para na cá, velocidade. ganhou como centroavante, até 76 foi centroavante, 77 com o tio Telê, né? Virou ponteiro, e aí tinha uma velocidade monstruosa, mas cruzamento igual ao do Valdomiro ele não tinha. Aí ele foi aprimorando. O cruzamento do Foi Valdomiro aprimorando. era meio gol. É uma coisa impressionante, mas era meio gol. Não é, Porto? Era verdade. muito preciso e vinha da linha de fundo e o atacante tinha a bola à feição. É que o a O bola Inter estava tinha Jair, tinha- Escurinho, Dario, Claudio Almiro. Tinha Escurinho, tinha o Dadá. Cláudio quer dizer, Almiro, um Cláudio exímio Almiro, cabeçador. Apesar de Cara, não ser muito alto, mas Flávio Minuano. Flávio. Tinha quem cabeceasse também, né? Aquele time, a gente ia ao estádio convicto de que a gente ia ganhar, não tinha dúvida. Podia tomar um gol, dois, a torcida jamais se abalava. Era só por quanto. E é questão de tempo. A gente tinha convicção disso. Agora, Eu vivi aquela década de 70, que foi a década antes dessa de 2006, né, do Mundial. Mas aquele time foi, para mim, o melhor time do Internacional. Era um acontecimento ir ao Beira-Rio, né? Sim, sim. Agora, sim. o Valdomiro depois ele joga em 77, e aí o Inter estava desmanchando o time, e ele e o Falcão se lesionaram muito naquele campeonato de 77. E o Valdomiro, ele, naquele ano, ele não conseguiu se consagrar, e aí entra o que disse o Paulo Porto. O centroavante era o Luizinho Lemos, numa fase desgraçada, né? Ainda tinha outros centroavantes que estavam já meio na descendente e tal, e não teve jeito. Do outro, na ponta esquerda, chegou a jogar o Edu, outro grande ponteiro. Ficou meu amigo na praia agora de Xangri-Lá, o Edu. Edu da Copa de 70, o Edu do Pelé. Em 79 é que nós conseguimos recompor Não, 78? e fomos campeões invictos. Não, em 79. Em 78, a hegemonia estadual volta com o Valdomiro fazendo gol de cabeça. Que o Telê botou o Wilson Cavalo de zagueiro e consagrou o velho fazendo um gol de cabeça e um gol de fora da área. Bom, histórias da bola. Histórias da bola. E aí, seu Rec? Tranquilo? Boa noite, senhoras. Isso aí o cara ativa até a memória. Com certeza. Isso aí. É testemunha Eu disso, ativo né? várias coisas nesse corpo. Quem viveu essas O histórias Formen. precisa do Formen, com É, certeza. né? Né? Com certeza, Formendo faz milagre. Formen, Boa noite, senhores. Também, prazer também tu ver- não vai querer entrar muito na minha intimidade. Não quero entrar em lugar Não, nenhum. porque Rec, o que é fica teu- tranquilo. o que é teu tá guardado. Eu quero entrar na casa do nosso telespectador agora para falar desse produto que realmente é incrível. Estava dizendo que é um prazer rever o professor Paulo Porto aqui. Boa noite. E queremos falar, Rec, com o nosso amigo aí de casa que realmente anda cansado, estressado, desanimado. E todo dia que eu venho aqui, Rec, vocês já estão cansados de ouvir eu falar essa estatística alarmante que mais de 52% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção, ou a impotência sexual, ou a ejaculação precoce. É Mas esse por que inferno isso, que Rec? virou a vida. Por que isso, Rec? Corre. O cara tem que ir pro Formen. Com certeza. Primeiro porque a partir dos 30, 35 anos é totalmente normal que a gente começa a perder a nossa capacidade de reprodução hormonal. Mais ou menos. É normal sim, é O cara- natural. se o cara se cuidar desde cedo com o Formen. Mas além disso, Rec, o nosso alto nível de estresse no dia a dia é o estresse no trânsito, na estrada, é a pressão no trabalho, é o chefe aqui o tempo todo, é a correria para fechar contratos, para conquistar os seus clientes, você que é um empresário, que é um empreendedor, é uma correria frenética no dia a dia, final do ano já está chegando, você que já perdeu o pique, já perdeu o gás, esse alto nível de estresse ele ataca diretamente a nossa testosterona, detona o hormônio do homem, da força masculina e também do apetite sexual. Por isso, muitos homens sofrendo. O professor Paulo Porto sabe muito bem que centroavante bom é aquele que balança as redes, né? Celso Conte está tomando Tá Formen. tomando, o presidente Romildo também tá tomando. Celso Conte está tomando Formen e fez Botox. Não precisava do Botox, o Formendo já é o suficiente para você, meu amigo aí de casa, recuperar a sua autoestima e principalmente resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual. Você que está nesse jejum de gols, faz tempo que não acerta um cruzamento
cruzamento, faz tempo que não balança as redes, meu amigo, assim vai pro banco de reservas, não prestou assistência, abre pra concorrência. A patroa tá reclamando, tá na hora de você tomar uma atitude. Para isso, o Formen é a solução ideal. Primeiro porque é 100% natural, não é um remédio, não é mais um mero estimulante sexual, não. Isso quer dizer que não tem efeito colateral, não tem contraindicação. O senhor aí que é hipertenso, por exemplo, toma remédio para o coração, pode ficar tranquilo, pode e deve tomar diariamente Formen, porque é uma vitamina natural e completa que vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar o seu corpo e a sua mente e também vai ajudar no reequilíbrio hormonal para combater o cansaço, o estresse, o desânimo, a fadiga e, consequentemente, a impotência sexual e a ejaculação precoce. Para homens de atitude como você aí, dos 30 até os 90 anos, é só ligar agora. 0800 646 0505, 8 horas em ponto, estamos ao vivo. Você liga agora, o seu número fica registrado e amanhã, quarta-feira pela manhã, uma consultora querida, competente, retorna a ligação, tira suas dúvidas e você que é um gremistão, você que é um coloradaço, vai adquirir o Formen com super desconto, semana de descontos arrasadores, uma condição de pagamento extremamente facilitada. Quer pagar à vista? 55% de desconto, menos da metade do preço. Só ligar agora, 0800 646 0505, a entrega é rápida e discreta em todo o estado. Ligue agora e adquira o Formen, a vitamina do homem. Valeu, é isso aí. Cochilou, o cachimbo cai. 0800 646 0505. O Corbellini, nosso amigo aqui, o Lauro Corbellini, já quer fazer uma encomenda especial para ele pro final do ano. Tá Tá feia a assistindo coisa. e quer Lauro garantir o Corbellini Formen. tá feio na foto. Tá feio, tá Não, mas dá para recuperar. O presidente Fernando Miranda também está nos assistindo aí. Pode registrar mais alguns aí. Vamos lá, vamos buscar alguns aqui no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Charlon já mandou mensagem. O Charlon já mandou uma mensagem. O Jaidson de Carvalho está dizendo que o Paulo Porto é inesquecível a passagem dele no Inter de Santa Maria. É um grande treinador. Parabéns, e diz ele que o Grêmio vai terminar em segundo o campeonato. Aí é com o senhor também, doutor Sergio. O Daniel... Há controvérsias, no mínimo. Eu acho que a tabela do Inter é mais fácil. O Daniel Schutz diz que o Inter perdeu para ele mesmo. Manda um abraço pro pessoal de Cachoeirinha, tá pedindo o Daniel. É que tu não achas estranho que quando o D'Alessandro estava fora do time no primeiro turno, o time jogava com vontade. Depois que o D'Alessandro voltou com mais frequência, o time decaiu. Não é isso na realidade. Ninguém quer admitir. O grupo está boicotando o time quando o D'Alessandro está em campo. Antônio Prates de Viamão. Vamos ser realistas. O grupo não quer o D'Alessandro em campo. Mas em algumas vitórias do Beira-Rio, o D'Alessandro foi fundamental. Foi. É por isso que eu, quando dei a notícia que o D'Alessandro ia ser sacado, eu tinha subsídio para dar isso aí, eu disse que ele jogaria muitas vezes no Beira-Rio, porque no Beira-Rio ele fazia a diferença. Só que ele cresceu, porque caiu o Patrick, caiu o Potker, ele cresceu na parada ocupando espaço, porque ele estava ali disputando posição. Ele aceitou a reserva, não encheu o saco, deu entrevistas em nível nacional. É isso mesmo. Reconheceu na ESPN que tinha que colaborar com o técnico, que ele era profissional e tal, que ele não era o dono do Inter. Agora, se tem isso aí, tem que detectar quem tem, porque mau caráter não pode ficar no grupo. Já voltamos. Oito horas, 6 minutos. Nós temos uma vaquinha que estamos fazendo em favor do amigo Beto, que é um vendedor de consórcios, vende imóveis, se vira, é trabalhador, mas não está conseguindo vencer uma doença que é degenerativa. E eu conto essa história não é para assustar quem está em casa, para colaborar por colaborar. Se fosse um cara aventureiro, mesmo doente, eu não falaria. Mas ele tem um drama pessoal e quer superar, e o remédio é muito caro, e vem de São Paulo, e ele precisa continuar tomando até morrer, e não vai ficar fazendo vaquinha toda hora. Ele só quer se restabelecer um pouco para não cair. As pernas não suportam mais, ele tem que estar se amparando nas coisas para poder. Então ele está constrangido de ir nos clientes, ele quer continuar trabalhando. Por isso está aí o tratamento que ele está fazendo, essa DMJ. Doença de Machado Joseph. É. Machado Joseph, o médico que identificou a doença. E aí recebeu a denominação.
Mas é um negócio terrível, terrível. E ele não consegue suportar essa situação. Metade da família já foi dizimada com isso aí. Texto que está... Sobrinhos, cunhados, tios, sei lá. O texto postado pelo Beto nesse link que está aí na tela. vaquinha.com.br/tratamento-para-DMJ. Doença de Machado Joseph é uma doença hereditária de nível degenerativo. Minha família tem irmãos, primos e tios. Foi essa doença que matou o ator Guilherme Caram. Tenho lutado contra seus efeitos devastadores. Preconceito, infelizmente, existe. E sei que não sou o único, mas tenho certeza que serei o primeiro a obter resultados satisfatórios. Muito bem. É o recado do Beto. Na Vaquinha, você pode fazer a colaboração, faz com cartão de crédito, com boleto, muito fácil. É um site que tem Eu conheço o Beto há 30 arrecadações. anos. A única coisa que ele não deu na vida foi migué. Vendeu casa, vendeu terreno, vendeu consórcio, sempre um guerreiro. Né? Então, migué não é coisa. E esse é um lado interessante, que esse site, vaquinha.com.br, Ajuda muita gente. ele é especializado nisso, é um site que atende esse nicho. Se, por exemplo... Se o cara quiser doar e não aparecer, não tem problema. Fica como anônimo, não tem problema nenhum. Mas um caso que é interessante, porque as pessoas têm esse medo, Rec. Digamos que o João cria uma vaquinha... A filha do João Garcia fez uma vaquinha, precisa fazer um tratamento A filha do urgente. João. É a filha? A filha do João. A filha do João, é. E conseguiu o dinheiro que precisava. Maravilha, né? Mas caso uma pessoa crie uma vaquinha nesse site fraudulenta e o site identifique isso, todo o valor é retido e é repassado para pessoas que de fato precisam. Então, o site Surgiu também para resolver. é um certificado de credibilidade de que de fato as pessoas precisam da E ajuda. para montar o site não é tão simples assim. A página no Facebook aí. Para montar essa doação é uma série de etapas, o cara tem que ir ali dar fé em tudo que tá. Não é bem assim. Paulo Porto, boa noite. Pergunta ao senhor Paulo Porto se aquilo que o Odair e o Melo falaram sobre o Atlético Mineiro, pagar a conta, motiva outro time de alguma maneira. Parabéns pelo programa e ao professor Paulo Porto, Augusto de Alvorada. Olha, eu acho que não precisava ter sido colocado, não. Eu acho que é um assunto que deveria ser tratado internamente, né? Porque o Inter, por tudo que está almejando e por tudo que tem feito no campeonato, ele não precisaria disso, né? Eu acho que ele tem a motivação total lá dentro, tem, vamos dizer assim, o Odair está com o time na mão, né? Então, eu acho que não precisaria alertar o Atlético nesse sentido, porque certamente, né, isso aí chega aos ouvidos, aquela história toda, né? O João diz que o Cristiano Silva só perde para um, em termos de fofoca. Ele está dizendo que é para mim, porque ele me dá pau há 20 anos. Ainda bem que continua me assistindo. Me assiste aqui, me ouve na grau, mas só me xinga. Valeu, João. Deus te abençoe, tá? o Marcos Roberto Cercinar no nosso Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, está fazendo uma pergunta que a gente teria que debater um bom tempo para tentar chegar a alguma conclusão. Diz ele, boa noite. Tirando o fato de que a gurizada não quer mais jogar bola, eu pergunto, a Lei Pelé não acabou com o futebol brasileiro? Já respondemos com o presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, Dr. Sérgio Jurgen, e o grande técnico Paulo Porto. Mais de um aqui pedindo para ele treinar o Juventude. O Vinck foi demitido? O presidente se demitiu. Primeiro ele defendeu o Vinck depois do jogo. Depois ele esculhambou com o Vinck. Disse que quando o Julinho estava lá, o time não estava nessa situação, mas foi ele que demitiu o Julinho. Eu vou querer que o Paulo Porto fale sobre isso também. Já voltamos. Hoje nós temos dois convidados bem aquinhoados. Quem não sabe é uma bufunfa. Então são Dr. três Sérgio com a Jurgen e Paulo Porto. São 13,5 na Vocês três dali, então. Não. O Rec, eu trabalhei por ela a vida toda, eu nunca fui aquinhoado, viu? Mas agora para comprar isso aqui não precisa ser muito, não, tá? Eu estou brincando. Vai morar no paraíso, presta atenção. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa.
Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Por isso não acredita que eu jogo bocha, vou jogar lá na Lagoa Cortada. Fazer um vídeo lá. Não, mas eu já fiz um vídeo quando eu trabalhava na TV Record, jogando bocha. Lá, ali na Praça Tem Qual. Os caras Mas era o piso? Era de grama? de areia. De areia. Ah, bom. Não, porque eu vou, Não, dizem que ele jogava no carpete. eu vou, carpete, eu vou jogar, não. eu vou jogar com o seu fac aqui no sítio dele em grama. Ele diz que a cancha é de grama. Não, É não, desafio, eu vou. Não pipoco. CIA. É a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência, mas não esqueça, é CIA com S. Ligue, faça o orçamento, 3375-3800. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Ou também financiamento direto, melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos, cabe tudo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre, no litoral. Mais informações, 3596-1048, plantão de vendas 98631-7709, fale com o Fernando. Visite Madelomba Casa e Construcão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando o cliente com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Aproveite nossa Black November. Descontos de até 50% com imóveis selecionados na Central de Imóveis. Entre em contato e saiba mais. WhatsApp 99620-1605, você confere ao longo do programa na tela. E na Zona Sul, 99606-9162. E está aí o telefone fixo também da Central de Imóveis do nosso grande Domênico Vaca. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio e entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Ligue 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. Caminhões ultramodernos, sensacionais. Você já vai entrar 2019 transportando o progresso. Está com a película do seu carro cheia de bolhas vencida roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço, campeão. Garantia de 5 anos certificada. Se disser que viu aqui no Cadeira Cativa, ainda tem desconto de 20% na linha automotiva. 3 vezes no cartão de crédito. Ligue a agente de instalação 3021-2323, WhatsApp 996833199. Fale com a Natália. A Insulfilme não tem filiais. Somente na rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Dr. Sérgio Urrey, foi transmitida ao vivo a sessão do Conselho Deliberativo, essa
que afastou os dirigentes do Internacional por 10 anos e foi acompanhada pelos sócios do Internacional. Eu quero que o senhor comente esta medida e uma outra. Essa de abrir os portões em véspera de eleição não pode ser dita como uma atitude populista? Olha, vamos por etapas, não é, Rec? Eu vejo assim, a primeira, a transmissão foi uma luta de mais de ano e meio do Conselho para conseguirmos atingir o objetivo. A determinação está no estatuto do clube. Nós temos a previsão de que as sessões devem ser transmitidas aos associados. E lutamos bastante por isso e ficamos orgulhosos de poder, na nossa gestão, implementar essa transmissão. A repercussão foi excelente. E, coincidentemente, né, ocorreu naquela sessão histórica na qual foram julgados alguns dos nossos ex-dirigentes. A repercussão muito grande. E nós também retransmitimos a sessão da votação, né, da chapa para o Conselho de Gestão, foi também transmitida com bons resultados. Nós pretendemos continuar isso, é um marco importante. Nós temos hoje a presença controlada por chip, né, por um cartão de conselheiros, e tem os telões na sala do conselho vão lançando as presenças à medida que os conselheiros entram, eles se identificam com a carteira e vai imediatamente para o telão. Então nós temos o quórum online, né, na sala de sessões, e no horário a gente vê, olha, atingimos o quórum para tal tipo de deliberação. Então ficou muito bom. São telões vermelhos, obviamente, e aquilo vai sendo alimentado. Então fica muito prático, muito bom. O sistema está funcionando. Eu acho que é uma inovação, assim como o APP agora para a eleição, né, que é uma inovação. A gente tem procurado usar a tecnologia, né, o máximo possível para o bem de todos. Nós temos hoje uma página do Conselho no site do clube, com todo o material, todas as normas do clube, estatuto, regimentos internos, regulamento geral, está tudo lá. Atas estão disponibilizadas no site oficial do clube, numa sessão do Conselho Deliberativo. Muito interessante, dali dá para fazer uma pesquisa espetacular. Alguém que quisesse fazer... Bom, né, para os jornalistas, inclusive. Exatamente. Nós temos um conselheiro, o Osíris Marins, eu até me dirigi... Meu amigão. Me dirigi a eles, olha, Osíris, está aí um espaço para tu fazeres uma bela pesquisa. Ele disse, aceita o desafio, presidente. Ele me disse que aceitou o desafio, vamos ver. Mas está lá. Inclusive tá tudo... atas passadas, sim, ou apenas... Sim, o que nós estamos alimentando, né? Não está completo, mas tem uma memória fantástica ali. Esse era um outro objetivo da gestão. Só o sócio consegue acessar ou qualquer pessoa? Por enquanto, só o associado, mas creio que se os jornalistas tiverem interesse, a gente viabiliza isso. É interesse nosso também, com certeza. O Osíris Marins só perdeu a audiência depois que eu parei de participar do programa dele. Mas aí eu não posso trabalhar em dois prefixos concorrentes. Uma coisa eu vou criar um constrangimento. Uma coisa importante que ficou no Conselho, Rec, é que a gente tinha uma mesa posicionada diante dos conselheiros. Nas gestões anteriores do Conselho, e aí não vai crítica, apenas uma constatação, são fatos, se configurava quase que um contraponto entre os conselheiros e a mesa. Parece que a mesa se colocava numa defensiva, ou às vezes ao contrário, numa atitude mais agressiva. E nós mudamos esse cenário da seguinte forma: os microfones não ficam mais no plenário e o pessoal falando para a mesa. O púlpito está colocado do lado da mesa e quem quiser falar, fala para o conselho. A mesa meramente coordena os trabalhos, mas a mesa, compreende? Ou seja... A pessoa fala olhando para os conselheiros, não mais para a mesa. Não mais para a mesa. Então, sai do seu lugar, assume o púlpito e fala para o conselho. E a atitude do presidente Marcelo? A atitude do presidente Marcelo, eu acho que qualquer presidente nesta conjuntura, querendo fazer um belo final de Campeonato Brasileiro, faria isso. Acho que não tem nenhum conteúdo populista, foi a palavra que tu usaste. É político. Sim, político. Populista nesse sentido. Eu não vejo dessa forma, sinceramente, pelo seguinte, porque pelo próprio resultado que a equipe já alcançou, né, eu acho que isso já marca o processo eleitoral, quer queiramos, quer não. Né? Isso é um patrimônio que está sendo trazido pela gestão. Então, eu acho que, nesse momento, como isso não é inusitado, já houve em outras ocasiões,
Eu penso mais no aspecto de que a torcida, como disse o Paulo Porto muito bem, a torcida, ela faz parte. Jogar em casa, eu acho que é importante para a equipe e para o clube. Nós temos a resposta da Lei Pelé, já o Paulo Porto responde junto com o presidente Sérgio Yurrey. Atenção, você que está com problemas para ouvir a televisão, para ouvir seus familiares, você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a audição, aparelhos auditivos, melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos auditivos, automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia da compreensão da fala no ruído. Ou todo mundo está falando e ainda assim você consegue captar tamanha qualidade do aparelho. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode pedir atendimento em casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. 32245681, 32245681, audicaors.com.br. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. É isso aí. Paulo Porto. Sobre a Lei Pelé. Se ela prejudica ou não os clubes e o futebol brasileiro como um todo? Eu acho que prejudicou de uma certa forma, os clubes não estavam preparados para isso, né, a lidar com essa situação nova, né, porque os clubes antes tinham toda a liberdade, né, faziam o que queriam com os seus jogadores. Isso aí, de uma certa forma, vamos dizer assim, tirou muitas... os clubes não estavam preparados para isso, é o meu pensamento, não estavam preparados para entrar nessa nova legislação, né? E com isso, também, como aqui no Brasil as coisas são feitas, é tudo feito de última hora, sem um estudo maior. Eu penso, para que uma coisa aconteça e ela dê resultado e ela seja, vamos dizer assim, duradoura, ela tem que ser muito bem estudada antes, né? Das partes, inclusive pelas partes, né? E eu acho que não aconteceu isso, foi uma unilateral, foi colocada ali e aí a gente viu, né, muitos problemas, aí muitos clubes tiveram muitos problemas com isso e para o futebol brasileiro poderia ter sido bem melhor. Já passo a palavra para o doutor Sérgio Yurrey. Na CIA, distribuidora de material hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre e galvanizados e tampa de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali na rua Santa Catarina 201, ou acesse ciars.com.br e peça já o seu orçamento. Mas não esqueça, o amigo Bira está lá esperando a ligação. É CIA com S. Telefone 3375-3800. Presidente. Rec, a Lei Pelé me encontrou na gestão do presidente Fernando Miranda como vice-presidente. Está nos assistindo. Está nos assistindo. Eu sei que ele prestigia muito o teu programa aqui. O Miranda é, obviamente, uma pessoa extremamente competente e inspiradora, nos exigiu, como não podia deixar de ser, um estudo aprofundado sobre a Lei Pelé. E o Internacional não teve nenhum problema com a Lei Pelé. Pelo contrário, nós nos demos muito bem. Eu não quero falar do outro lado, parece provocação, né? Mas foram 90 contratos? Naquela época, nós não tivemos nenhum óbice, nenhum problema, não perdemos jogador nenhum, não houve nada disso. E nós até fomos assim, considerados precursores, porque ao estudar bem a lei, a gente admitiu uma hipótese de que a multa que tinha que ser paga pelo clube que fosse levar um jogador, ela não fosse de acordo com o salário do jogador no começo do contrato, fosse subindo à medida que o contrato avançasse. Isso foi inovador. Os nossos clubes do Brasil copiaram a nossa posição. Muito bom. Valeu. Encerramos com chave de ouro. Bem explicado. Obrigado.